Vamos falar um pouquinho de Crespo, a chegada do Crespo nessa semana, falar sobre ainda a saída do Igor Vinícius, mas abrindo espaço para outros atletas. A gente vai destrinchar um pouquinho mais, falar sobre os 4 jogadores que vão retornar aos trabalhos já nesta semana e falar sobre um atacante que está livre no mercado e que a diretoria do São Paulo já tinha até aprovado a sua contratação no início do ano. Bora trazer alguns detalhes importantes. Mas, ô Benja, vamos falar a verdade. São Paulo vai brigar para não cair? Pô, aí é foda. Deus queira, hein? Cara, olha. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Começando a falar do Luciano, exatamente. Por que eu quero começar falando do Luciano? Inclusive, aproveitando, trazendo uma informação do técnico Hernan Crespo, que será apresentado no dia 24, se eu não estiver equivocado, às 11 horas da manhã. Eu vi um post do Teclas Daniel, agora não tenho certeza se é 11 horas da manhã, mas seria no dia 24, tá ok? Então, só trazendo a informação aí do Teclas, que ele colocou nas suas redes sociais, do técnico Hernan Crespo. E falando do Crespo, obviamente, a gente tem que falar um pouco do Luciano. Como é que o Luciano jogava com o Crespo e como é que o Luciano rendeu em alguns momentos com o Crespo. Ele que era banco de reservas e foi ganhando ali também algumas oportunidades como titular e sempre fazendo muitos gols. Como? Jogando na frente. Lembrando que o Hernan Crespo jogava no 3-5-2 em 2021, né? E ele sempre quis ver o Luciano atuando como um 9, um falso 9, né? Ele chegou a fazer essa função com o Crespo algumas vezes, mas sempre jogando lá na frente. Não buscando a bola aqui atrás e carregando a bola, não. Sempre jogando lá na frente e sempre fazendo muitos gols. E o Crespo, essa informação não é minha, né? Mas essa informação são de outros jornalistas, né? Dizem que ele vai voltar a atuar com 3-5-2, né? E aí, obviamente, nesse 3-5-2, o Luciano pode aproveitar uma vaguinha aí no ataque. Não acredito como centroavante, porque o São Paulo tem o Dineno, né? E até se cogita também a venda do próprio André Silva. Isso já foi falado na diretoria do São Paulo, então é bem provável que o André Silva seja vendido. Mas como se cogita essa situação do Luciano, eu acho que ele entra mais como um segundo atacante e o Dineno como centroavante, e de vez em quando até revezando também como falso 9 com o próprio Dineno, que a gente sabe que não vai suportar aguentar todos os jogos aí do São Paulo Futebol Clube. Aliás, nenhum jogador aguenta muito. E aproveitando o ensejo também, a saída do Igor Vinícius, que você ficou sabendo em primeira mão aqui no canal Tiro de Meta, que o São Paulo estava negociando o Igor Vinícius com o Santos. Você ficou sabendo em primeiro lugar aqui no canal Tiro de Meta. Então, o que acontece? Já está fechado, Igor Vinícius já fechou com o Santos, né? E abre espaço para quem? Para o Igor Felisberto e principalmente para o Mike, lateral da base, bom jogador, bom garoto aí, que vai receber oportunidades. Pelo menos de momento, as conversas iniciais com o técnico Hernan Crespo a respeito da base, juntamente com a diretoria do São Paulo, é de que realmente ele vai utilizar alguns jogadores da base, tá ok? Vamos falar agora também do nosso querido, ele, Matheus Alves. Meu amigo, o negócio está fechado. Na renovação de contrato em março, São Paulo cedeu 5% dos direitos do Matheus Alves para o próprio jogador. Com isso, São Paulo conta somente com
85% dos direitos do atleta. E na negociação com o CSKA, o São Paulo vai ficar com apenas 32 milhões e 300 mil reais. 32 milhões e 300 mil reais. Vale a pena ressaltar e lembrar que também o Ferreirão, né, o Krasnodar tem interesse na contratação do Ferreirão. Já opta por oferecer 8 milhões de euros e o São Paulo disse que quer 10, mas não vai demorar muito para o Ferreirão ir embora. E o Pablo Maia também, que tem recebido inúmeras sondagens de vários clubes europeus, é outro jogador que provavelmente deixará o São Paulo. Todos eles por uma bagatela minúscula, pode ter certeza, minúscula. Vamos falar agora de quem? Do Brenner, da Udinese, né? Já anda correndo por aí que o São Paulo teria feito uma proposta pelo Brenner da Udinese. E eu fui atrás da informação para saber se realmente tinha alguma coisa, né? E não tem absolutamente nada. O São Paulo até o momento não se movimentou para tentar a contratação do Brenner. E ele recebeu uma proposta oficial do Vasco da Gama. Tá ok? O jogador jovem ainda, 25 anos de idade. Caberia muito aqui no São Paulo, hein? Bom jogador o Brenner, hein? Eu adoraria, mas o São Paulo nem se movimentou até o momento para fazer uma proposta pelo jogador, tá ok? Vamos lá com mais uma informação para você. Essa daqui, a galera mandou para mim aqui prints, né, de que esse jogador, o São Paulo teria interesse em contratar, é o jogador PP, tá ok? Que joga lá no... Deixa eu lembrar o nome do clube, cara. No Porto. Joga no Porto, tá? A galera mandou o print aqui perguntando para mim porque estão falando que o São Paulo tem interesse no jogador e tal. E eu fui atrás da informação. Na verdade é o seguinte, ele está insatisfeito realmente no Porto e ele quer voltar ao futebol brasileiro, tá? E para quem não sabe, esse jogador aí, ele é até São Paulino, né? E aí o que acontece, né? O empresário do jogador, o Adriano Spadotto, tá procurando clubes no Brasil, porque ele quer voltar para o Brasil. Ainda não foi oferecido ao São Paulo. Isso não quer dizer que ele não seja oferecido. Mas a informação que está circulando por aí, de que o São Paulo foi atrás dele, sondou o jogador, eu fui buscar essa informação e a informação que eu obtenho é que não tem absolutamente nada, que o São Paulo não tem interesse no jogador. Tá ok? Mas, bem, já vamos falar a verdade. São Paulo vai brigar para não cair? Pô, aí é foda. Deus queira, hein? Cara, olha, vai. Vou falar pra você que vai. Oh, São Paulo Eu tô com briga medo. para não Ó, cair? nos últimos 4 anos é o onde pior eu tô. São Paulo que você viu desses últimos? Nos últimos 4, 5 anos, sim. Sim. De verdade. E vou te falar que eu sempre falo, ó, São Paulo talvez não vai fazer uma boa temporada, mas não vai passar perrengue. Esse ano já eu tô com medo, bastante medo, sim. Tem muito torcedor do São Paulo falando a mesma coisa que você. Uma grande maioria. Por Mas- quem tem. Mas o quem time tem não é tão ruim, hein? Hã? Eu não acho que o time do São Paulo é tão ruim. Você perguntou pro Michel, falou, a culpa do São Paulo é só o técnico? Não. Não é só o O time do técnico. São Paulo não é tão ruim, é ruim. Então, mas pera lá. Existe aí o meio termo. Não é só céu ou inferno. Você tem ali o plano também terreno. Então vamos lá. O problema do São Paulo é só técnico? Não, mas também era. Eu acho que o Zubeldia, com o que ele tem na mão, ele poderia fazer um trabalho melhor. Ele cansou de errar, Benjamin, em improvisações, ele cansou de errar em escalações, ele cansou de errar até inclusive na manutenção de jogadores que poderiam quebrar mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, o Lucas e Oscar, Benjamin, já está provado por A mais B que não são jogadores para você contar o campeonato inteiro. Você tem que ter aí um planejamento especial para poder usar, para justamente não correr o risco de acontecer o que Se os aconteceu dois com ambos. melhores jogadores são os dois Mas jogadores é que você tá. não pode contar. Mas é fato, Benjamin, você Mas tem que a fazer um partir do momento que revezamento. Você fala o time não é tão ruim, quando você fala não é Não, tão mas ruim, é que tá, ruim. mas é que tá, Benja, com o que tem na mão, classificando com o que numa tem na escala de mão, ruindade. eu acho que o Tem na Crespo mão, vai beleza. fazer um bom trabalho. Sem esses dois jogadores que você falou, me fala um tecnicamente bom. São Paulo, tirando... Pra mim, nenhum. Eu acho que aquele Me fala o menino lá, o Rian, eu acho que é muito bom. Eu acho que o Ferreirinha é um menino muito bom.
Arboleda... O Arboleda eu acho inconstante. Jogadores absolutamente normais e comuns. Mas é que tá, o futebol brasileiro é isso. Você tá querendo o quê? O Yamal? Nego vai me detonar, que eu falei, mas é a realidade do São Paulo. Já começou a pipocar. Não tô com medo não. Eu tô falando, mas é a realidade. Porque eu tenho muitos amigos São Paulinos e eles depois do programa vêm me cobrar. Vai me cobrar, é a realidade. Tomar prensa, você muda de opinião. Vocês têm que entender que é a realidade de São Paulo hoje. Não tem o que fazer. Hernan Crespo começa sua trajetória no São Paulo nesta semana. Ele chega em solo brasileiro no início desta semana e aí vai começar uma leve maratona. Sua apresentação será no estádio do Morumbi, porque a área de imprensa lá... agora fugiu o nome. Mas a sala de imprensa, olha aí. A sala de imprensa está passando por reformas lá. O São Paulo aproveitou esse período sem jogos para fazer algumas reformas lá no CT, inclusive da sua sala de imprensa, né? Até porque em um primeiro momento a sala de imprensa não seria utilizada porque não haveria uma troca do técnico, mas as coisas acabaram se modificando. Tá tendo a instalação lá do TechFoot também, que isso vai ser um projeto muito bacana, que pode melhorar e muito o desempenho dos atletas em termos a nível de recuperação, a nível de amadurecimento muscular, de dieta, de performance. É algo que deu muito certo nas categorias de base já em um primeiro momento, já na copinha, em um mês de período de trabalho já deu uma melhora significativa na copinha, na conquista da copinha, e aí agora vai ser instalado esse projeto lá no CT da Barra Funda, então por conta disso o Hernan Crespo será destinado à sala de imprensa do Morumbi. Aí vai começar uma pequena maratona, né? O Crespo ele vai para o CT, vai conversar com algumas pessoas, vai conversar até com alguns atletas que já lá vão estar lá fazendo as suas recuperações, vai conhecer as instalações, inclusive deve conhecer lá esse projeto do TechFoot, vai conversar com pessoas do departamento de futebol, já começando essa imersão no São Paulo. Vai para o Morumbi, lá ele vai fazer uma sessão de fotos, vai fazer a assinatura contratual ali no papel, né, para fazer um close, para fazer o videozinho de bastidores do São Paulo, né, que vai soltar depois a volta do Crespo e tudo. Vai fazer aquele making off no estádio do Morumbi, aquelas fotos, tudo bonitinho, e aí ele vai ser apresentado no estádio do Morumbi. Essa semana, então, o Crespo vem ao Brasil já com toda a sua comissão e já todos ali já começam de fato a trabalhar. Segunda-feira já é dia de trabalho para o Hernan Crespo, e aí ele vai aguardar todos na quinta-feira já pela manhã, onde os atletas vão se reapresentar. Ele vai também se apresentar para os atletas, né? Só tem poucos atletas remanescentes do time de 2021, no qual ele comandou pela última vez. Então ele chega no Brasil, vai para o CT da Barra Funda, vai para o Morumbi, volta para o CT da Barra Funda, e aí já vai começar todo esse trabalho de armar esquema de jogo, ver soluções, ver opções, entender como é que está o cenário, entender como está o clube neste momento, já começar a colocar em prática a sua metodologia de jogo, o que ele pensa, o que ele quer, até em reforços. Aí já vai começar realmente uma imersão mais presencial até do técnico Hernan Crespo no comando do São Paulo. Semana já começa aí com o Crespão da massa já começando a botar, ó, não é mão, ele não vai colocar a mão na massa, né? Ele vai pegar aqui o terno dele aqui, ó, vai desabotoar o botão aqui, vai a levantar aqui as mangas para já começar a trabalhar do seu terno. Já vai começar a trabalhar essa semana como técnico do São Paulo. A saída de Igor Vinícius vai ajudar o São Paulo na projeção de outros laterais. A gente tem batido na tecla aqui no canal há um bom tempo e é importante corroborar com isso novamente, porque também é uma ideia inicial. A saída do Igor Vinícius, ela dentro do São Paulo, ela sempre foi encarada como muito estratégica. Por quê? Já com o Zubeldia já tinha se batido o martelo dessa saída do Igor Vinícius. Até poderia ter essa mudança, né, o negócio melar com o Santos, porque é um jogador que o Crespo gosta, mas no fim das contas ele acabou partindo lá para o Santos mesmo. E aí agora fica essa questão na lateral. Por quê? O São Paulo entendia que o Ferrarese já era consolidado por ali e tinha o Cédric Soares com o Igor Vinícius tendo a terceira opção. O São Paulo entende que em todas as posições ali, o ideal seria que a terceira opção sempre fosse alguém da base, porque você vai baratear a sua folha salarial e ainda vai ter alguém que pode projetar aos poucos ir ganhando espaço e ser uma venda futura. Então qual que é a ideia do São Paulo agora? Mesmo no esquema com 3 zagueiros, então, teríamos o
Ferrarese indo para a função mais ou menos de terceiro zagueiro ali, de primeiro zagueiro pela direita, e aí você teria o Cédric Soares brigando por essa posição de ala. Pode ser que outros atletas acabem ocupando ali esse espaço, isso vai depender muito do dia a dia, o que o Crespo vai incrementando e entendendo desse elenco. Mas aí a ideia seria do Cédric já estar no clube, e aí você vai ter uma ascensão de Mike e de Ângelo. Os dois, eles vão ficar no profissional, mas por diferentes motivos. O Mike é porque ele já está no seu último ano de sub-20 e há um entendimento do São Paulo de que o sub-20 para o Mike vai ser só uma questão realmente de ritmo de jogo, que ele já é um atleta profissional e tem que já começar a ter experiências como atleta profissional, começar a ser relacionado para os jogos, começar a ter minutos, começar a ter espaço, começar realmente a fazer essa transição de uma maneira mais efetiva, porque já há um entendimento de que ele já está no limite da idade, então ele já é um atleta pronto para isso, que a última temporada no sub-20 foi o suficiente para isso. Então, agora ele se consolidaria como profissional. Já o Ângelo é porque é um fenômeno e porque ele tem 16 anos e ele com 18 ele já vai embora, já vai para o Strasbourg que ele foi vendido. A ideia seria aproveitar o Ângelo no profissional até para ajudar no batimento da meta. O Ângelo ele tem uma meta estipulada de que quando ele tiver 2.000 minutos, o São Paulo vai receber mais 2 milhões de euros. 2.000 minutos como atleta profissional. Então isso também ajudaria ele a quem sabe, poder, né, ter espaço, e o São Paulo também conseguiu uma graninha interessante em relação à venda do Ângelo. Então, por dois motivos diferentes, mas mesmo com eles sendo os promissores, os dois atletas poderão agora ter espaço com essa saída do Igor Vinícius. Antes da gente continuar, a gente ainda vai trazer aqui no canal mais detalhes dos 4 jogadores que vão começar os trabalhos e também falar sobre um atacante que a gente vai falar aqui sobre uma possibilidade que foi real no início do ano. Nesta segunda-feira, 4 jogadores são aguardados e esperados para estarem no CT da Barra Funda. Estou falando de Lucas Moura, estou falando de Marcos Antônio, Oscar e Ferreirinha. E isso é importante trazer que é uma decisão dos 4, porque os 4 jogadores estiveram de fora nas últimas partidas do São Paulo sob o comando do Zubeldia por conta de contusões completamente diferentes, mas o suficiente para que eles não estivessem aptos para os últimos jogos ali do comando do Zubeldia. E aí, como o elenco ele se apresenta só na quinta-feira, Gabriel Veron está livre no mercado e teve o interesse do São Paulo na janela de janeiro. Vocês vão lembrar, né? O Gabriel Veron é o mesmo, ele tem o mesmo empresário do goleiro Rafael, então é um empresário que tem uma proximidade do São Paulo, e naquela época o São Paulo estava buscando a mesma coisa que hoje. E um jogador que possa fazer os lados do campo, só que também possa fazer outras funções, como é o caso do Gabriel Veron. O Gabriel Veron ele pode jogar na direita, na esquerda e como centroavante, o segundo atacante. Então ele é o cara que pode fazer várias funções por ali. E aí agora ele não conseguiu se dar bem lá no Santos, ele teve até alguns problemas disciplinares, aí o Santos está devolvendo para o Porto e aí seria uma opção ao São Paulo. Lembrando, porque há pouco tempo atrás é redundante. Há pouco tempo o São Paulo teve interesse. Até levei novamente, eu falei, pô, e aí, vai ficar livre, tem alguma coisa? E falaram que não, até por conta do salário, que naquela ocasião o São Paulo tinha um pouco mais de alívio para encaixar essa contratação, só que aí agora o São Paulo estaria buscando outros nomes, até em termos de características também. Gabriel Veron, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, lá no Santos ele ganhava $500 mil, ganhava 500 mil por mês, e aí o Santos quis a liberação do atleta justamente para abrir espaço na sua folha salarial. E aí o São Paulo entende que nesse momento também não vale a pena, os esforços estão voltados para o Biel e para um outro jogador que tem uma característica parecida, que possa ser um jogador um pouco mais de velocidade, de mobilidade. O Gabriel Veron não tem ido muito bem nesses últimos anos no futebol brasileiro. Até um nome que o São Paulo tem ali no seu radar, mas vai deixar de stand-by por um tempo. Tá totalmente descartado? Não, porque a gente sabe como é o mercado. E pela veemência, falaram que só agora não, nesse momento não, mas não é algo que não tem nada, nunca vai chegar, não, completamente descartado. Mas é uma opção aí que o São Paulo poderia ter no mercado, e lanço aqui a pergunta para você. Valeria a pena você ir buscar o Gabriel Veron por empréstimo, 6 meses ali, para ver se as coisas fluem?
Quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado. Só para complementar o que você está falando aí, na verdade, o Crespo ele já recebeu a informação do Departamento de Performance do São Paulo, sem que ele conte com... Ele já tem um tracinho do lado dos jogadores no relatório, em que Alves, Pablo Maia, Bobadilha, André Silva, já tem asteriscos, assim, já tem um sinalzinho do lado de que são jogadores com possibilidade de saída. Já, por exemplo, Rian não tem, Ferreirão não tem, é só se for uma coisa muito fora da curva, mas alguns jogadores, o São Paulo, para quem não sabe, né, para quem está acompanhando aí, não sei se também vocês sabem, quando o cara vai assumir o time, alguma coisa, o departamento de performance do São Paulo faz uma pasta, faz uns documentos e apresenta com esses documentos estatísticas, números, dados, GPS, histórico, estatística, aquelas coisas que a gente também fica manipulando. Quantos gols tem, quantos minutos jogou, quantos cartões tomou, aquelas coisas todas. E, além disso, eles têm jogadores por posição, idade, quanto foi utilizado, e também tem lá o planejamento que o São Paulo tinha feito para esses jogadores. E aí, quando o Crespo recebeu, ele já sabia que o Alves já era favas contadas, já não adianta. Ele já sabia que ele não fazia parte disso. Não à toa, vocês viram, inclusive, que a gente estava até em live ontem de manhã, o próprio Éder Traschini do UOL foi lá e falou, o São Paulo tem interesse em jogadores do setor de meio de campo, que é jogadores assim, que faz muito mais esse perfil assim, tipo o próprio... Uns chamam de Gabriel Teixeira, outros chamam de Biel. Eu conheço ele de Biel, porque desde a época do Fluminense no Rio ele era Biel. Então, assim, é o nome dele. Ele é mais conhecido por ser um ponta, mas ele também tem facilidade de puxar a bola para o meio, de fazer um meio atacante. No final das contas, não à toa o São Paulo teve interesse nele. Então é sobre isso que você falou, por exemplo, do Crespo avaliar o jogador ou não. O São Paulo já conta com o Alves fora. Então o Crespo já tinha ciência disso. O Crespo nem chegou a aventar a possibilidade, nem chegaria a aventar a possibilidade, porque ele já estava constando como um jogador de saída. E o Crespo sabe também que se não tiver a venda do cara, ele vai ter que sangrar outro. Ou seja, aí entra aquela coisa que ele nem se mete no planejamento do clube, no final das contas. O clube faça. Agora, que ele teve de promessa, que ele teria pelo menos aí a possibilidade de contratar uns 3 ou 4 jogadores, ele tem. E aí agora sim ele vai participar dessa decisão e tomada de decisão junto com o clube. É aquela história, saindo o Juan Tressoldi, de repente vem mais um jogador, Luiz Gustavo, se acabar ficando no São Paulo e recuperar, pode até virar um zagueiro também, ou seja, nesse sistema do Crespo, encaixaria nesse sistema. Então são essas micro possibilidades aí no que diz respeito à questão de reforços. O Crespo fez reuniões online hoje com o São Paulo, inclusive. Essa é uma das informações aqui que eu posso deixar nesse vídeo com vocês. E nessa reunião ele fez mais detalhes de programação da primeira semana. Ele fez a programação de retorno dos jogadores e quais as atividades de treinamento, quais os horários de chegada dos jogadores, aquela coisa toda na reapresentação. E, além disso, ele discutiu com a diretoria as possibilidades de nome que o Scout já tinha mapeado, que são jogadores oferecidos, etc., para o São Paulo, para as contratações. E o que eu soube foi que o Crespo colocou 6 nomes na mesa, sendo 2 por posição, que ele gostaria que o São Paulo checasse a possibilidade de contratação desses jogadores. Então pode ser que os planos originais do São Paulo, em termos de jogadores, mudem completamente também depois desses nomes que ele botou na mesa. Vamos ver agora. São nomes do mercado sul-americano, ou seja, são jogadores mapeados que têm nacionalidade dentro do mercado sul-americano, foi só o que me disseram. Eu falei, tá ótimo, já é uma informação muito decente, inclusive, porque já diz respeito ao que você acabou de falar. É o Crespo já botando a mão no planejamento, sendo que em 2021, o Crespo, coitado, o cara não conseguiu mexer em absolutamente nada. Ele já pegou o elenco ali nos trancos e barrancos, e na janela do meio do ano, a única coisa que ele ganhou, no final das contas, foi o Rigoni ali. E assim, malemar. Depois veio o Caleri e o Gabriel Neves, que chegaram, e assim, fora de forma, sem estar treinando nem nada. E o cara mal conseguiu utilizar os 2 jogadores, né? E aí chegou o Dineno, né? Chegou o Dineno, que é um jogador que já tinha sido pedido pelo próprio Crespo lá atrás.
É um jogador aí que existe uma expectativa em cima dele. A questão de se vender o André é que depois você vai ter que acabar repondo com mais um atacante, né? É só essa questão, porque o São Paulo entende que precisa ter 3 jogadores de ataque, se bem que o Crespo joga diferente do Zubeldia, né? Vamos ver o que o Crespo fala também. Às vezes ele acha que dá para jogar com o Rian, dá para botar o Luciano segundo atacante, já que agora a gente tem uma outra formatação de time, né? Dá para a gente pensar em outras alternativas. De todo modo, eu vi vocês falando sobre meia. Eu não vi vocês comentando sobre possíveis nomes, de nomes que vocês gostem. Hoje, numa conversa de tarde, inclusive, estava até lá no jogo do meu filho, o cara falou assim, estava me perguntando, falou assim, você sugeriria que nome de meia, né? Papo assim, de conversa fora, igual a gente sempre joga. Tem algum meia que você vê, porque meia tá escasso, camisa 10, essas coisas todas. Eu falei, ó, dentro da realidade do São Paulo, não que seria o meu nome ideal, o nome dos sonhos, mas dentro da realidade do São Paulo, tem um cara que já há muito tempo eu acompanho, que eu acho extremamente habilidoso e pode ser como complemento de elenco, plantel. Eu acho que um canhoto, que faz inclusive o flanco esquerdo, é o Lucas Crispim, que jogou no Fortaleza, já foi do Guarani, etc. Não é um fenômeno, mas é um jogador interessante de composição de grupo, inclusive pode fazer o lado do campo. É um jogador que até falou, é um jogador barato, é um jogador que era factível, né? Um jogador que é aderente para a realidade do São Paulo hoje. Faz gol, dá bastante assistência, tem bons números. Por isso que eu falei, assim, não é um jogador que você vai fazer, mas você quer ver o Lucas Crispim no São Paulo? Cara, não é uma questão de querer ver o jogador, é uma questão de realidade e adequação de momento. Eu tenho um aqui, Zanqueta. Inclusive, beleza. Fala. Um que acho que foi muito injustiçado aqui na base do São Paulo, que era o Caleb. Lembra dele? Foi vendido para o Atlético Mineiro e agora tá no... Que ele também não é bem um camisa 10, né? O Caleb, ele é um jogador que cai mais pro lado do campo também. Ele é tipo um Biel da vida. Ele é tipo um Biel. Ele é um jogador que cai pro lado, se movimenta mais, é mais jogador de movimentação. Tô falando, por isso que eu tô falando. O camisa 10, meia, hoje é uma missão absolutamente inglória. Se você puxa a camisa 10 de cabeça, você vai lembrar de quem? O São Paulo nos últimos anos. Vamos lá, só pra gente rememorar. Daniel Alves não era camisa 10. Ele só usava 10. O Cueva não era bem um camisa 10. O Cueva era um meia atacante. É um meia, mas era um meia atacante, mas não era bem um camisa 10, assim, de armação de jogada. Aí você puxa o Benítez, por exemplo. O Benítez era um camisa 10, mas o Benítez, cara, não parava em pé. Então, assim, você vai ver, o Benítez era um perfil de camisa 10, um enganche argentino, aquela coisa toda. Antes dele, pode puxar aí para trás, ó. Você não vai achar jogador que jogou no São Paulo que realmente era um armador até chegar no Ganso. Você não vai chegar, você vai chegar no Ganso lá atrás de novo. Aí olha para você ver. Todos os clubes brasileiros hoje, é raro você achar um jogador que seja extremamente assim, um armador. O Arrascaeta no Flamengo, ele não é um armador. O Arrascaeta é muito mais um segundo atacante hoje do que um meia. É difícil mesmo essa posição. Eu estou falando isso para vocês porque é uma posição muito difícil de ver. Hoje, quando me perguntaram hoje, eu fui atrás, e olha que eu estou falando de um jogador que não é nenhum fenômeno. Estou falando de um jogador, mas é um jogador que tem características de 10, de pensar jogo, de criar mais do que correr com a bola, porque hoje em dia o pessoal bota muito meia para correr com a bola. E isso não é um meia. Meia é cara que cadencia o jogo, é que dita o ritmo do jogo. O Oscar hoje, ele é um jogador que cai muito mais pro lado do campo do que centralizado. Faz muito tempo que ele não joga central. Eu tenho curiosidade, inclusive, de ver se o Crespo conseguirá fazer o Oscar jogar mais central como um distribuidor de jogadas, porque o Oscar gosta muito de flutuar, né? Então,